tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, boa tarde aos estudantes, boa tarde aos nossos gestores. Hoje a gente tem aqui como um objetivo falar um pouco não só do Grêmio Estudantil, mas também de todas as lideranças estudantis e o seu papel para que nós possamos juntos fortalecer uns aos outros, ok? Eu vou explicar para vocês, todo este material que está posto aqui na reunião de hoje será encaminhado para vocês no e-mail institucional das escolas, ok? Para quem não me conhece, sou o Wagner, PCNP de História, faço parte aqui da diretoria de ensino, né? E também cuido junto com as supervisoras Dione e a Solange a respeito do Grêmio Estudantil, ok? Bom, quais são os objetivos para convocá-los hoje para esta live, né? Para esta reunião remota? Fomentar a ação remota dos grêmios estudantis dentro deste contexto pandêmico, visando intensificar a atuação democrática, participativa, além da replicabilidade dessas informações à comunidade escolar. Portanto, é imprescindível que essas informações elas não se percam, que essas informações vocês ouçam e sejam os multiplicadores para toda a comunidade escolar. Só assim, juntos, todo mundo caminhando para o mesmo propósito, que a gente vai conseguir minimamente, né, minimizarmos, perdão da redundância, mas minimizarmos os danos que têm ocorrido por conta desse cenário atual. Para nós iniciarmos a nossa reunião, uma frase do Paulo Freire, né, para os nossos estudantes, olha que interessante que ele já escreveu aí para nós termos aí como uma premissa dos nossos valores pedagógicos. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E pessoas mudam o mundo. Paulo Freire. Então é importante que a gente tenha isso no nosso farol, né, para que nós, enquanto nós façamos as nossas ações, nós tenhamos em mente que a educação, ela pura e simplesmente não vai transformar o mundo, e sim, são as pessoas que conseguem ser tocadas pela educação, para que por meio dessas ações elas consigam aí espalhar aí o amor e a aprendizagem para todo mundo. Porque aprender, a gente aprende a todo momento, né? Bom, a pauta nossa de hoje, ela se dará dessa seguinte forma, tá? Essa é a organização para que vocês tenham em mente. A abertura da reunião pela nossa dirigente Valdete Ramos de Oliveira Melo, então nós vamos começar com ela. E aí ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o papel das lideranças estudantis no contexto de pandemia. Depois nós vamos para a parte do alinhamento das orientações encaminhadas por e-mail, porque acho que é pertinente, como nós havíamos tido uma reunião lá antes do isolamento social, no final de fevereiro, começo de março, se eu não me engano, nós tivemos algumas orientações e mudou muita coisa no percurso. Então, nós faremos esse alinhamento dessas orientações, que são informações mais direcionadas para os gestores. Nós vamos falar rapidamente para aqueles que ainda têm dúvidas, como que utilizar a sede, né, a SGGE, na prática. Nós vamos entrar rapidamente aqui na sede para mostrar onde que cadastra as atas, né, como que faz a questão da organização das reuniões, que elas terão que ser totalmente digitalizadas. Por fim, nós vamos falar também aí da disseminação da CUCO, que é uma fala mais voltada para os estudantes do ensino médio, né? Então, nós vamos ter uma live, nós fizemos uma edição de 6 minutos, nós vamos ouvir essa live, do vice-reitor da USP, né, convocando os alunos do ensino médio, por que eles estudariam na USP. É bem interessante. E aí nós vamos ver, logo na sequência, um vídeo de engajamento de um dos alunos da nossa diretoria, o Guilherme, da Escola Conde do Parnaíba. Bem legal também, que é um vídeo de engajamento para inspirar vocês gremistas a verem este vídeo e, quem sabe, multiplicar, não o vídeo dele, mas fazer o seu próprio vídeo e conversar com a sua comunidade escolar. E aí, hoje nós temos uma convidada especial, é uma aluna, uma ex-aluna, a Hannah, da nossa diretoria de ensino. Eu tive a oportunidade de ter sido professor dela, eu dei aula para ela no 9º ano, na 3ª série do médio, e hoje ela está na USP, por meio da CUCO. A gente vai ter uma entrevista com ela logo depois desses vídeos de engajamento. Por fim, nós vamos ver um vídeo de engajamento de alguns estudantes e algumas dicas
que vai ser muito voltada para os alunos gremistas e os alunos representantes de sala que vão assistir isso. E aí a gente vai ter um momento de interação para caso alguém queira pedir a palavra, para a gente poder responder algumas coisinhas, ok? E eu vou agora passar a palavra para a dirigente Valdete, ok? Passo a palavra. Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, assim, eu super agradeço o engajamento aqui da equipe da diretoria, para que nós pudéssemos pensar esse encontro de hoje. Agradeço demais o quanto que os vice-diretores do nosso grupo também dialogaram conosco, repensando a data de hoje. Os diretores que não mediram esforços para que esse encontro realmente tivesse acontecido. E muito mais ainda os nossos estudantes que estão conosco hoje assistindo, participando dessa live. Então, ter esse contato mais próximo com vocês é algo que me toca bastante e que eu fico muito feliz com esses diálogos. Ainda que em tempos de pandemia, a oportunidade de falar com vocês ainda que remotamente é algo que me deixa assim muito contente e acredito demais no trabalho de vocês. Também, antes de falar um pouquinho do papel das lideranças, super agradeço a participação da estudante Hanna, que para a gente é uma referência, apesar de não tê-la conhecido, espero conhecê-la hoje. Muito feliz por essa aluna resiliente que estuda hoje numa das melhores universidades aqui da América Latina e que foi através desse programa que o Wagner anunciou, que é a CUCO, que a gente vai abordar um pouquinho mais na live hoje. Super agradeço o Guilherme, que gentilmente gravou um vídeo para nós, ou também o nosso estudante da Diógenes, é um estudante do ensino noturno, que gravou para nós também um vídeo. São estudantes que despontam como aquelas lideranças fortes que são capazes de influenciar todos os outros nossos estudantes. Então, assim, falando já um pouquinho do papel das lideranças. Primeira delas é esse Grêmio Estudantil, que é institucionalizada, que tem uma lei que o respalda e que tem um papel fundamental nas escolas. Mas hoje também nós sabemos que com essa era digital e que vocês hoje fazem parte dessa juventude já tecnológica, o quanto que outros papéis, outros estudantes que são líderes nas escolas podem contribuir conosco agora na busca ativa desses estudantes que ainda não conseguiram acessar o centro de mídias, que ainda não estão conosco nas aulas remotas, ou aquele aluno ainda que tem todos os acessos, mas ele escolheu ainda não estudar, não garantir minimamente o que está sendo proposto para ele, e mais ainda aqueles outros estudantes que nós não conseguimos atingir. Então, a grande esperança desse encontro hoje é que todas essas lideranças, como o Grêmio, os líderes de turma, representantes de sala, né? Para algumas escolas a gente chama como líder de turma, outros como representantes, os jovens acolhedores, que são, assim, essenciais no acolhimento, quer seja nos momentos presenciais da escola, quando chegam novos estudantes, quer seja agora que uma turma enorme de escola particular deve migrar para as escolas públicas e também outros estudantes de escolas públicas migrando entre si, o quanto que o jovem acolhedor ele é importante. E o próprio Grêmio Estudantil, que foi reconduzido do ano passado para cá, determinado em resolução, e que continua conosco. Teve escola que conseguiu fazer, sim, a sua nova comissão, mas a maioria delas não, apenas reconduziu. Também nós temos aqui, hoje que eu vi lá no grupo de vice-diretores, alguns estudantes que não são do Grêmio, mas são representantes e que estão fazendo essa ponte conosco hoje. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, tem aqui o apoio da nossa diretoria, o Wagner vai fazer toda essa discussão da nossa pauta com vocês, vamos abrir um momento para interação e estamos à disposição. Então, ratificando aqui com vocês, as lideranças estudantis, falando entre pares, entre si, trazendo essa discussão hoje para dentro da escola e na busca desses estudantes que ainda não estão conosco, é de fundamental importância. Então, sejam todos bem-vindos. Vou aqui, Wagner, acompanhar com você essa reunião, essa live aqui, e também super agradeço o Laércio, que está conosco nesse apoio técnico, e os supervisores de ensino também, que estão conosco nesta live. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela oportunidade. Wagner, passo a palavra para você aí.
Bom, a gente agora vai fazer alguns alinhamentos, pessoal, porque um dos primeiros e-mails que nós havíamos encaminhado a vocês foi o e-mail 609/20, que foi encaminhado no dia 27 de fevereiro, que falava sobre o processo eleitoral com todas as orientações, inclusive sobre a questão do Estatuto do Grêmio, né? Inclusive que nós havíamos também feito uma reunião presencial, né, para poder acordar tudo isso. E aí, no meio do caminho, teve a pandemia, né, e todo esse momento que a gente está precisando fazer esse isolamento. No dia 20 de maio, então, desde março, nós não tínhamos mandado uma comunicação oficial, mas nós havíamos mandado de forma informal, porque nós estávamos aguardando orientações da SEDUC, e a partir do boletim COPED número 10 de 2020, no e-mail 1484, nós falamos e comentamos para as escolas como elas deveriam proceder em relação ao Grêmio Estudantil. Né? E ali tem todas as informações, então quem se perdeu, falou, nossa, eu não me recordo, eu preciso retomar isso, só entrar no e-mail lá 1484, que explica exatamente como deve ser feito o processo eleitoral. Para aquelas escolas que conseguiram, nós já mapeamos, não são todas, acho que, das 70 escolas que nós temos, apenas 10 conseguiram fazer o processo de eleição, então nós temos 60 escolas ainda com o processo em andamento, né, em processo ainda. Essas escolas têm orientações específicas, que seria reconduzir os gremistas de 2019 até 2020, e por tempo excepcional, e assim, quando o retorno das aulas presenciais, faria-se uma assembleia de estudantes para poder verificar se aquela chapa que foi reconduzida em caráter emergencial iria continuar ou vocês fariam outro processo. Então tem todas essas informações neste boletim COPED do dia 10. Aí no dia 27 de maio, nós mandamos novamente orientações para reforçar o que estava posto no boletim COPED do dia 20 de maio, perdão. No dia 1º de junho, teve o e-mail falando desta reunião de hoje. Então, desde o dia 1º de junho, as escolas já sabiam que nós teríamos essa reunião para falar sobre engajamento do Grêmio Estudantil e de todas as lideranças de um modo geral. Bom, aqui eu estou colocando só para nós fazermos este alinhamento, que era o calendário que estava posto lá em fevereiro. Olha, lembra? Que entre o dia 1º dia letivo até o último dia letivo, naquele calendário, naquele contexto, era um período para nós difundirmos a cultura democrática, ou seja, a questão de difundirmos a questão democrática e o protagonismo juvenil, ela tem que se dar durante todo o ano letivo e não só durante os períodos específicos para tal. E aí tem aqui, ó, 3º dia letivo até o 20º dia letivo era para ter sido realizadas as assembleias, e que o Grêmio deveria ser já empossado, no máximo, no dia 23 de março, né? Só para aqueles casos que tivesse, sei lá, algum tipo de problema durante o processo eleitoral, é que poderia estender um pouco mais, que seria 6 de abril. Bom, tem essa planilha do Grêmio no SGGE, que é na sede, que eu vou falar agora, é o próximo tópico logo, né, que seria até o dia 30 de abril. O que aconteceu? Tudo isso ficou em stand-by por conta dessa situação atual. Então, só estou retomando para que vocês tenham no radar, porque como tem muitas coisas que os gestores têm feito, então é importante que vocês retomem isso para não se perder diante de inúmeras informações. Naquele e-mail que eu falei para vocês, que foi o 1542, para aqueles que ainda não ficou claro, quando fala-se de prorrogação, entende-se que vai prolongar o mandato de 2019 da diretoria gremista, eleita e impulsada no ano passado, para o mandato de 2020. Ou seja, a mesma equipe de 2019 repete em 2020, com mandato até abril de 2021. Porém, existem alguns casos específicos. Por exemplo, teve uma vice-diretora, acho que foi a Silvana que mencionou, que a escola dela, a maioria dos alunos gremistas eram alunos de 9º ano e eles já não estão mais na escola, então não teria como fazer isso. Existe uma orientação específica a respeito disso. Sei lá, eu tenho 10 integrantes no Grêmio Estudantil. Desses 10, só 5 ficaram. Vocês podem aproveitar esses 5 e os outros 5 serem
colocados, convidados por meio desses representantes de sala. Já não foi feito a reunião de representantes de sala no começo do ano? Então, vocês podem fazer esse convite para alguns representantes de sala, se eles se interessarem por fazer parte desta nova comissão gremista de maneira excepcional. A equipe gestora, né, pode fazer tudo isso, desde que registre tudo que está sendo dito nas atas. E aí eu vou falar uma coisa da ata. A sede tem tido uns problemas técnicos, e hoje eu recebi agora por WhatsApp que parece que até segunda-feira eles vão resolver isso. Então, o que eu oriento a vocês? Mantenham os registros, mantenham todo o que vocês estão conversando no Word, vão fazendo as suas orientações, porque quando a sede voltar ao normal, vocês podem incluir esses documentos na sede, ok? Então, por exemplo, olha, das 10 pessoas que eu tinha, 5 saíram, então outros 5 integrantes, representante do sexto B, o outro representante do sexto C, ele vai fazer parte, porque ele... Então, assim, vocês podem fazer isso, tem essa autonomia para fazer isso de maneira excepcional, tá? Então, tem todas as informações aqui em caráter excepcional, e aí, quando voltarem, vocês vão ter que fazer uma assembleia que está prevista, inclusive, no estatuto. Essa assembleia de estudante, quando vocês forem convocar a partir do momento que nós tivermos que voltar às aulas, vocês têm que olhar o estatuto, porque ele prevê que são 5% de alunos que vão representar nessa assembleia de comissão dos alunos matriculados, ok? Então não deixem de registrar, de fazer esses registros, mesmo que a sede esteja indisponível, para ter lá uma pastinha lá, Grêmio, com todas as informações. Assim que tiver voltado ao normal, vocês poderão inserir esses dados, ok? Ao retornarem às aulas presenciais, a equipe deverá chamar a Assembleia dos Grêmios, como é previsto, né, para que verifiquem se os alunos querem que essas pessoas que foram eleitas excepcionais mantenham-se no cargo ou não, ok? Para aquelas pessoas que tiveram porque a maioria, isso que eu estou dizendo, vai abarcar a maioria das nossas escolas, porque 60 escolas da nossa diretoria não conseguiram fazer a eleição por conta realmente do que aconteceu com a questão da Covid-19. Então, para essas escolas, a equipe gestora poderá fazer essas orientações de acordo com o boletim, né, registrar isso em ata, e assim que nós retornarmos às aulas presenciais, fazer essa assembleia, um Grêmio Estudantil composta aí por 5% dos alunos que são matriculados da sua escola. Então, eu tenho 500 alunos matriculados, então você vai ter 5% dos alunos representantes. Quem são esses? Normalmente os representantes de sala, os líderes de turma, né? Então, é por isso que a professora Valdete, ela colocou a importância não só do Grêmio, mas de toda a liderança juvenil para essa questão do engajamento. Bom, aqui é o momento que vamos falar um pouquinho da sede, porque desde 2019 para cá, teve um processo de digitalização do Grêmio Estudantil, porque até então tudo era feito por aquele livro ata, aquele livro pretinho, normalmente que as escolas faziam as reuniões, né, a questão da pós, tudo era feito por aquele livro. Vocês poderão continuar com aquele livro, mas está sendo, desde 2019, tendo um processo de digitalização. Eu vou entrar aqui muito rapidamente, só mostrar o caminho, mas a gente não vai conseguir incluir nenhuma ata neste momento por problemas técnicos que já estão sendo resolvidos, ok? Eu entrei aqui na sede, nós aqui da diretoria de ensino, nós não temos o perfil para incluir dados nenhum. Então eu tomei a liberdade de perguntar... Então aqui na sede é um perfil de uma vice-diretora aqui da rede, tá? Que ela emprestou os dados só para poder mostrar para vocês. Então, quando você ingressa na sede, na Secretaria Escolar Digital, a primeira abinha aqui do lado esquerdo, vocês vão clicar aqui, ó, aluno, tá vendo aqui, ó, Grêmio Estudantil, e tudo que é relacionado a Grêmio, né, que geralmente estão nos documentos, lá o CGGE, tá tudo aqui posto. Então, o primeiro é atas. Aqui vocês conseguem verificar o boletim do Grêmio Estudantil. Aqui é importante para vocês emitirem um certificado para os alunos gremistas, né? Então, vamos supor que
do ano passado lá, os alunos sejam do 9º ano, e eles queiram ter esse certificado. Você pode clicar aqui no certificado, e aí vai depender tudo da questão da sede para você emitir. É super fácil para vocês emitirem esse certificado para os alunos gremistas, aqueles que concluíram e participaram durante o ano todo. Vocês vão entrar na sede, naquela parte lá, Grêmio Estudantil, como eu havia colocado, e ali vocês têm um ícone incluir ata, cadastrar ata. É ali que vocês deverão fazer o cadastro da ata. Então, aquele é o caminho. Então, nada melhor do que vocês darem uma olhada na ferramenta, navegar, porque não adianta eu ficar falando ou simplesmente mostrando print, porque eu não sei se vocês são assim, eu sou meio sinestésico. Eu só consigo alguma coisa quando eu pego, quando eu vejo, quando eu vou mexendo na ferramenta, e aí eu consigo verificar como que funciona a ferramenta. Então, pelo menos eu sou desse jeito, tá bom? Então, assim, lá é o caminho para vocês entrarem na sede. Tá? Então, aqui em atas, vocês clicam em atas, e no canto superior da tela do lado direito, vocês vão cadastrar ata. É ali que vocês vão clicar e vão subir o arquivo da ata de vocês, que vocês estão fazendo pelo Word. Tá? Eu tentei fazer isso na hora, mas a sede está com uma pequena instabilidade, e assim que tiver resolvido, eu encaminharei o e-mail a vocês e comunicaremos para que todos possam incluir essas atas, ok? Bom, agora eu vou falar para vocês a respeito da CUCO, que é a Competição USP de Conhecimento. Tem uma live que são 6 minutinhos, que é do vice-reitor da USP, que vai falar um pouquinho, e é um assunto que vai muito para os alunos do ensino médio, né? Então, deem uma olhadinha aí nessa live que ele fez com o secretário na época, ok? Vamos falar um pouco das razões para você estudar na USP, certo? Quais seriam as razões? Quando eu preparei esses slides, eu pensei muito nos alunos que vão fazer o vestibular agora, seja ele via o Enem, via a FUVEST, e não só na USP, no processo do ensino superior como um todo. Certo? O que é possível você fazer, ela é também, quando você olha para os rankings de reputação dos empregadores da América Latina, ou seja, as pessoas, as empresas que empregam, como que eles enxergam os alunos que saem da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo sai como a primeira no ranking. Ela recebe a nota máxima, que é a nota 100, e com isso o aluno formado na USP, com diploma na USP, tem a possibilidade de conquistar melhores empregos. Certo? Então, entre as razões, uma delas é essa, e ela é dada pelos próprios empresários. Isso não é uma avaliação nossa, é uma avaliação de quem emprega. Em situações que são mais gerais. Uma delas, também dentro desse processo, e agora aqui é um pouco mais geral, ensino superior com ensino médio, ensino técnico, quando você faz, e tem vários estudos nesse sentido, quando você faz uma análise de mercado e vê quanto que é o salário médio de uma pessoa que tem o ensino médio, e quanto é o salário médio de uma pessoa que tem o ensino superior, quem tem o ensino superior tem uma maior renda. Isso chega a ser de 2 a 3 vezes maior. Então, é assim, eu tenho a opção de fazer o ensino superior. Eu devo fazer ou não? Se você for pensar do ponto de vista de renda, você pode ter um rendimento de 2 a 3 vezes maior. Então, a ideia é o seguinte, faça. Se você tem a oportunidade, faça. Isso não vai ser ruim. O outro ponto é o seguinte, uma vez que você vai receber mais, isso vai te dar mais cedo independência financeira para você constituir sua vida. Então, essa é uma razão importante para você ingressar no seu ensino superior. Você ter a sua independência financeira. Tá certo? O 15º é como faço para estudar na USP, certo? Muito bem. 16º, vamos falar. Vamos falar da primeira oportunidade, que é o que a gente estabelece especialmente para os alunos de escola pública. E aqui eu quero fazer algumas observações. Primeiro é o seguinte, o processo de ensino superior nas universidades públicas, universidades públicas, seja elas federais, as estaduais, qualquer uma delas, todas elas têm um processo que é um processo de seleção. Então, naturalmente, o processo ele é restritivo, certo? Porque no caso da USP, nós temos 11.140 e poucas vagas, tá certo? Então, essas 11.000 e poucas vagas, você não consegue naturalmente atender toda a demanda. Então, o processo que existe, que é o processo de seleção, ele é para ocupar isso.
Se você pegar a USP sozinha tem o maior número de vagas. Se você somar as vagas existentes na Unicamp, que são 3.000 e pouco, mais 7.000 e poucas vagas que tem na Unesp, que dá 10.000 e alguma coisa, a USP tem quase 1.500 vagas a mais que a... Essa é a questão do tamanho que eu estava dizendo. Então, o Estado de São Paulo oferece, só nas 3 públicas, por volta de 22 mil vagas. Naturalmente, você tem as FATECs, você tem todas as universidades federais, você tem todo um conjunto disso. Certo? Muito bem. Considerando agora que eu tenho que fazer algum processo de seleção, a Universidade de São Paulo decidiu, de 2017 para cá, estabelecer, o vestibular que é de 2018, estabelecer as cotas. E as cotas elas são centradas dentro do pacote de escola pública e tem a questão de renda também associada e a questão racial. Então, ela abarca as 3 vertentes, mas que é o trabalho no sentido de trazer para dentro da escola ou fazer com que os alunos da escola pública, vamos dizer assim, aprendam o caminho, que é o caminho desse processo de seleção. Para isso, junto com a Secretaria de Educação, nós criamos o programa chamado de Vem para a USP. O programa Vem para a USP ele tem várias ações. Uma ação importante, que é o que eu quero destacar aqui agora, é a competição USP de conhecimento. Então, nós tivemos, no ano passado, quase todas as escolas de ensino médio do Estado de São Paulo, tivemos alunos participando da competição USP de conhecimento. E foi fenomenal. Tivemos mais de 140 mil alunos participando. Podemos ter e esperamos que tenhamos muito mais. Por que isso é importante? O que aconteceu com esse processo todo? Aí agora a visão de quem recebeu as informações. O processo é que, primeiro, que você cria um horizonte para esse aluno que ele é mais palpável. Por quê? Porque, na verdade, o processo da competição, ele entra dentro do site da FUVEST. Ele faz o processo como um processo de inscrição do próprio vestibular da FUVEST. Faz todos os passos. Faz isso quem está no primeiro ano, como eu tive a oportunidade de conhecer alunos que fez. O primeiro ano do ensino médio, ele fez a CUCO. Quando ele estava no segundo ano do ensino médio, ele fez a CUCO. Quando ele estava no terceiro ano do ensino médio, ele fez a CUCO. E hoje nós temos 1.700 alunos que são alunos nossos. São alunos da Universidade de São Paulo. São alunos daqueles 180 cursos de graduação. 16 deles estão nos cursos de medicina. Nós temos alunos em todas as áreas, em todas as faculdades. Então, os 1.700 alunos presentes nesses cursos todos faz com que participar da competição de conhecimento é um ótimo treinamento para isso. Por quê? Porque as questões elas são muito parecidas. Então, você traz a mesma lógica, você traz a mesma situação, o aluno já vai passar por todas as etapas, porque ele também responde uma coisa que é importante, que eu vou falar daqui a pouco, que é o questionário socioeconômico. Ele tem que ir atrás da documentação dele. No slide aí, era de 10 de agosto até 14 de agosto. Desculpa, a prova. As inscrições elas estão abertas e elas vão até dia 24 de julho. Né? Então, tem um tempo grande para que as pessoas possam fazer. Vocês acabaram de ouvir o vice-reitor da USP falando sobre a questão da importância de nós empoderarmos os nossos jovens que estudam em escola pública. Esse ano eles ampliaram o número de vagas para estudantes, na questão da cota que ele mencionou, para 50%. Então, olha que interessante, dentro desses 50% é destinado apenas a estudantes de escola pública. Então, ali entra a questão da questão racial, da questão também da condição social e econômica, e também está incluso a questão da CUCO, da competição USP de conhecimento, que aí vocês poderiam participar e as inscrições já estão abertas, vocês têm até o dia 24 de julho para fazer a inscrição, mas não sou eu que vou dizer não, esse é o nosso estudante, o Guilherme, da Escola Conde, que vai dar um recadinho para vocês melhor, ok? Oi, eu sou Gui Ferreira, aluno do terceiro ano do médio, e eu tô aqui pra falar pra você sobre a inscrição para a CUCO. Oh, meu Deus, Guilherme, mas o que é a CUCO? Você não sabe o que é a CUCO? Eu achei que era aquele passarinho nos relógios. Não se preocupe, jovem, porque eu estou aqui para te ajudar. A CUCO é a Competição USP de Conhecimentos.
uma das melhores instituições superiores de ensino do nosso país. Você tem o grande sonho de estudar na USP igual a mim? Pois é, meu caro amigo, agora eu tenho a solução. A Cuco é uma competição online da USP, que te dá direito a tantos prêmios que eu vou precisar pegar a minha listinha para falar para vocês, viu? Os alunos vão ganhar sua inscrição na FUVEST. Isso mesmo, você não vai precisar pagar pelo seu vestibular da FUVEST. Também você vai ganhar uma plataforma com videoaulas com professores da USP. Então vai ser muito mais fácil para você conseguir fazer a sua FUVEST. Porque você vai ter aulas diretamente com os professores da faculdade. Além de um certificado e de visita monitorada pelo campus. Ai, mas eu tô no segundo ano, então eu não vou ganhar nada. Então nem adianta eu querer me inscrever na Cuco. Aí é que você se engana, porque o primeiro e segundo ano também podem ganhar. Isso mesmo, é um vencedor por série. Nós temos um vencedor para o primeiro ano, um vencedor para o segundo ano e um vencedor para o terceiro ano. Isso em cada escola. Para começar, que a primeira fase é online, né, meus queridos? Então vocês não vão precisar se preocupar em furar a sua quarentena, porque vocês vão poder fazer a sua inscrição e a sua primeira fase da Cuco diretamente do conforto do seu computador. Mas corre, viu? Porque as inscrições já estão abertas e vão até o dia 24 de julho. Então venha, se inscreva para a Cuco no site da FUVEST. A primeira fase vai acontecer no dia 10 de agosto até o dia 14 de agosto. Eu te encontro pelos campos da USP, hein? Tchau! E aí, pessoal? Deixa eu só tirar aqui. Então aqui o site é o fuvest.br/cuco, competição, USP, de conhecimentos. Mas se vocês colocarem no Google FUVEST, vocês vão ser encaminhados lá, tem na plataforma da FUVEST, vocês vão conseguir fazer as inscrições aí, que é até o dia 24 de julho. Bom, paga alguma coisa para fazer essa competição? Nada, totalmente na faixa, gratuito, então inscrevam-se, inclusive os alunos da primeira série, da segunda série e da terceira série. A ideia é de fazer com que vocês mantenham os sonhos de vocês, que vocês, mesmo diante de uma situação extremamente atípica, extremamente adversa para muitos, que vocês consigam montar grupos de estudos de forma remota, que vocês busquem auxílio cada vez mais dos seus professores, que vocês acessem o centro de mídia, que vocês organizem uma maneira de apoiar uns aos outros, tendo em vista a ampliação da questão das cotas para alunos de ensino público, né? Então são 50%, ou seja, você vai participar de um vestibular de uma universidade tão importante como a USP e vocês vão competir entre vocês. Então é muito importante que vocês pelo menos façam a inscrição e verifiquem como que funcionam as provas e quem sabe ingressar na universidade. Vou convidar aqui para nós conversarmos um pouco e enriquecer o nosso bate-papo a estudante da escola, a ex-estudante, né, porque hoje ela está na USP, a ex-estudante, a Hanna Elise Oliveira da Silva. Ela é uma aluna que estudou no Bispo, né, no ensino médio, no fundamental também, e ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente. A Hanna, eu tive a oportunidade de ser professor dela no 9º ano e na 3ª série do médio, né, ela estudou aí durante esse período no Bispo, e aí a gente vai conversar um pouquinho com ela. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, Hanna. Seja bem-vinda à nossa reunião. Boa tarde. Se apresente, por favor. Como que foi a sua trajetória escolar até hoje, em 2020? Por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Hanna, eu tenho 18 anos. Eu estou no meu 2º ano de graduação em gerontologia. É um curso que ele visa estudar os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Eu participei da Cuco, da competição de conhecimentos, no meu 3º ano e atualmente estudo na USP. E eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso e eu espero poder ajudá-los e que vocês se sintam à vontade comigo e que eu possa influenciar vocês de uma maneira positiva. Bom, sobre a minha trajetória escolar, eu posso dizer que eu sempre dependi do ensino público. Como o Wagner disse, eu estudei no Bispo desde sempre. E eu não vou mentir, eu nunca fui a melhor aluna da sala, ainda mais porque eu era bem tímida em relação a tirar dúvidas, a apresentar seminários e afins. Mas eu acho que uma coisa que sempre
me ajudou foi que eu sempre gostei muito de ler. E isso me influenciou a ter uma maior aptidão nas áreas de humanas, das quais eu acho que a grande maioria tem maior facilidade mesmo. Mas, de contrapartida, eu era um pouquinho ruim, assim, exatas. E, para mim, matéria que envolvesse número era praticamente um pesadelo. Eu achava que eu nunca ia entender, então eu não ia atrás de entender. E isso foi virando uma bola de neve. E quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a pensar mais no que eu queria fazer de faculdade, porque já começam os próprios questionamentos e os questionamentos externos de familiares, pais, perguntando, o que você quer fazer de faculdade? Que curso você quer fazer? Você pretende fazer alguma coisa? E aí começa a surgir plano A, plano B, plano C. E eu acredito que todo mundo tem esse questionamento um dia, e não só no período de ensino médio, como em qualquer fase da vida, porque eu acredito que não tem idade para cursar alguma coisa, realmente, mas pelo ambiente que a gente se encontra nessa fase de ensino médio, terceiro ano, a gente tem uma forte influência que acaba levando a gente a pensar nesses tópicos de modo geral, né? E eu sempre ouvi falar muito dos nomes grandes de universidades públicas, da USP, então nem se fala. E aí eu comecei a pesquisar como que eu fazia para entrar, como que era o processo de seleção. E aí caiu a ficha de que se eu quisesse passar, eu ia precisar correr atrás e não depender só no ensino da escola, de uma maneira geral, assim. Então, no final do segundo ano, no começo do terceiro, eu comecei a pensar mais sobre, só que eu não tinha parâmetro algum de como que eu deveria começar, como eu ia começar. E eu também não tinha prestado prova nenhuma no ano anterior, e eu comecei a me sentir despreparada, totalmente despreparada, porque eu não tinha sido treineira em nenhum vestibular, não tinha feito prova grande nenhuma. E eu lembro até hoje, eu estava passando pelo corredor e eu vi um folder, um cartaz falando da Cuco, escrito "Vem pra USP", eu olhei e falei, "Vem pra USP?" E aí eu parei para ler e eu me inscrevi, mas acabou que eu me inscrevi sem muita expectativa, porque eu realmente não me sentia preparada. Como eu disse, é normal se sentir despreparado. E acabou que eu prestei, a primeira fase é online, né? Eu prestei, eu passei e eu falei, caramba, eu passei para a segunda fase de um pré-vestibular da USP. E aí a gente já fica tipo, caraca, é a USP, como assim? Porque a gente sempre acha que é impossível. E aí a gente sabe o peso que esse nome carrega, a USP tem nome, a USP é uma das melhores da América Latina, e aí eu engrenei, aí eu comecei a pesquisar mais sobre, eu vi como funcionaria o vestibular, eu vi as obras literárias, eu li o edital, e aí eu comecei a ver videoaula pelo YouTube, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro e que tem tempo para fazer um cursinho, né? Então eu aproveitei as plataformas que estavam ao meu alcance para tentar aprender um pouco mais. Eu tentei começar a tirar dúvida com os professores, e como eu era bem tímida em relação a isso, eu esperava a aula acabar, perguntava só para o professor, mas o importante é que eu sempre tirei as minhas dúvidas depois disso. E eu fiz isso até chegar à segunda fase da Cuco. E eu sempre respeitei o meu tempo, isso é muito importante. Eu sempre respeitei o meu tempo, sempre respeitei a minha saúde mental, principalmente. Eu não ficava me matando de estudar, porque eu acho que isso também não é necessário. E eu cheguei, a segunda fase é na escola que você estuda mesmo. Então, chegou o dia de fazer a prova. E era como se fosse um vestibular. E como eu não tinha feito antes, eu tive toda essa experiência, que era algo novo para mim. Cheguei no horário, recebi as instruções, fiz a prova. E para mim foi, tipo, uma surpresa realmente quando eu passei. E consecutivamente eu já tive acesso a todos os benefícios, dentre eles as videoaulas disponibilizadas que tinham comentado antes. E, gente, essas videoaulas são muito boas. Elas realmente me ajudaram muito, muito, muito. E eu comecei a conversar mais com os professores, eu comecei a achar tempo para estudar, coisa que não era tanto do meu costume, assim. Eu me inscrevi no vestibular, eu consegui isenção, o que foi importante, porque a gente sabe que para prestar vestibular é caro, não é barato. E eu prestei para o curso que eu queria. E no final eu passei, e a competição de conhecimentos me ajudou a entender como seria esse vestibular, como eu deveria me preparar. E eu acho que passar em uma faculdade pública foi a realização de um sonho para mim. Realmente é o sonho de muita gente que está no ensino médio, e para mim eu realizei esse sonho. Lembrando que a minha situação foi totalmente diferente da de vocês. Eu não estava no meio de uma pandemia, eu não estava com ensino à distância. Então, eu queria falar para vocês não se pressionarem, achando que vocês precisam passar de primeira em uma faculdade para ser vencedor. Nunca, nunca pensa isso. Tudo acontece no tempo certo.
E não precisa acabar com a sua saúde mental em pleno tempo de isolamento, porque eu entendo que é difícil conciliar, eu sei que a gente vive em meio a muita diferença de oportunidade, mas eu acredito que se você tem um sonho, assim como eu tinha, você não pode desistir dele. E eu sei que a gente está em um tempo de angústia, de incerteza para todo mundo, mas é muito bom a gente tentar ajudar uns aos outros, um incentivando o outro, um inspirando o outro. E é isso. Olha, imaginar você quando fazia os seminários tão tímida lá na frente e agora falando para um público tão assim substancial aqui, É verdade. Me enche de orgulho e imagino que todos estão assistindo também. Como que tem sido para você? Porque você é uma estudante agora, não do ensino médio, mas está na Universidade de São Paulo. Conta um pouquinho para a gente como é estudar na Universidade de São Paulo, isso antes Covid, como que foi para você, aluna vinda de escola pública, ou seja, você teve a trajetória sua toda em escola pública e ingressou numa universidade pública, e como tem sido hoje? Como tem sido a sua rotina de estudos hoje também, porque você também está fazendo os estudos de forma remota. Conte um pouquinho para a gente. Então, como eu falei antes, estudar na USP é a realização de um sonho. É muito bom porque a gente tem muita oportunidade mesmo. A gente tem muita forma de acessar vários conhecimentos, independente do curso que você faz. Você pode escolher aulas em outros campos, de outros cursos, e isso integra muitos alunos. Eu acho que eu só tenho definições positivas sobre como é estudar na Universidade de São Paulo. Os professores são muito bons, os meus são muito acessíveis, eles sempre estão ali para ajudar, eles sempre estão disponíveis para você, você pode mandar e-mail, você pode mandar mensagem no WhatsApp, eles sempre vão te responder, eles sempre vão atrás de entender as suas dúvidas. O conhecimento a ser repassado é enorme, tem muita atividade de extensão, tem oportunidade de intercâmbio, tem curso de línguas, você tem o Programa Unificado de Bolsas, que você ganha um dinheiro, que te ajuda a se manter na faculdade, tem os auxílios também, dependendo da sua renda. Você tem atividade de iniciação científica, que isso conta muito, é muito importante. Você tem muitos projetos que ajudam a contribuir para a sua formação acadêmica e profissional. Eu acredito que estudar na USP seja como eles darem o conhecimento de uma forma que você possa contribuir de volta com a sociedade. Como eu disse, eu também não estava tão acostumada assim a ter uma rotina de estudos, eu tive que me organizar para isso, e eles sempre foram atenciosos, eles sempre respeitaram, pelo menos os meus professores, eles sempre respeitaram muito, eles influenciam a gente a ser cada vez melhores. A gente tem acesso a uma biblioteca enorme, a gente tem acesso a computador, a gente tem acesso a muita coisa que nos incentivam a estudar, e tem muita gente presente. E eu acho que com o isolamento físico, falando sobre a universidade, as demandas e dúvidas de como a gente deve prosseguir ainda estão sendo analisadas pela instituição de ensino, mas de forma técnica as aulas continuaram através de plataformas como o Google Meet, os sites próprios da universidade. Eu acho que, assim, é algo complicado porque é algo novo. Ninguém estava acostumado, todo mundo que está ouvindo aqui, os estudantes, eles sabem, ninguém estava acostumado, é difícil manter disciplina, mas a gente está todo mundo dando o possível, e a universidade está procurando atender os alunos que eles não têm condições de terem acesso à internet. Eles fizeram um levantamento, eles fizeram uma pesquisa, e eles disponibilizaram dados móveis para quem não tivesse internet. Eles forneceram meios de acessar as aulas para ter um ensino justo para todo mundo mesmo. E realmente é complicado manter o mesmo desempenho, o mesmo nível de aprendizado. A rotina no presencial ela é difícil. A gente tem que tomar cuidado para não se perder entre as matérias. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão passando, porque manter a disciplina realmente é difícil, é confuso, é difícil de lidar. Através dos e-mails, a faculdade tenta se comunicar com a gente sobre os temas que eles estão discutindo, a reitoria manda e-mail. E também vale lembrar que, durante essa pandemia, a fim de ajudar os estudantes, não só os estudantes, como a população, principalmente, vários cursos foram disponibilizados gratuitamente nas plataformas da USP, qualquer um pode acessar, dos quais valem a pena vocês darem uma olhadinha, uma pesquisada, porque é super interessante e é super importante desenvolver conhecimento e, como eu disse, devolver isso para a sociedade, valorizando o investimento que é feito na universidade em si. É isso. Eu queria passar a palavra, porque você já até deu a mensagem para o pessoal, mas eu queria saber
se nessa live que a gente está aqui hoje tem algum estudante, gestores que gostariam de fazer alguma pergunta para a Hanna. Rita, quer fazer pergunta? A Rita tá lá, tá vendo, Hanna? Que privilégio, viu? Consegui! Eu só quero dizer que estou mais orgulhosa do que sempre. Quero parabenizar essa lindeza aí e dizer que eu espero que quem esteja ouvindo use só um pouquinho, porque para a gente que via essa menina sem falar nadinha, ouvi-la deu até uma alegria extrema. Beijo para vocês. Obrigada, Hanna. Obrigada, Rita. Hanna, e aí você usou muito a questão da disciplina, né? Fala um pouquinho, assim, para os alunos que estão aqui ouvindo, é claro que tudo isso que a gente está conversando, ele é muito, tem um público-alvo, são os alunos estudantes do ensino médio, né? E aí, além disso que você acabou de falar, tem a questão de muitas vulnerabilidades, né? Muitos alunos que não têm apenas um único aparelho, não tem computador, né? E aí fica cada vez mais difícil. Então, assim, dificilmente a gente conseguiria atingir a todos, né? E tem também aqueles casos que o aluno, muitas vezes, ele tem o acesso, ele tem lá o celular, ele tem um computador, e por uma questão, talvez, de vontade ou de interesse, ele não quer fazer, ou você mesmo falou a questão da sanidade, às vezes são tantas informações que às vezes a pessoa ela fala assim, chega, não quero fazer isso. Então, como que você se organiza para estudar propriamente dito? Então, como eu tinha falado antes, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado para não se perder entre as matérias, porque manter a disciplina é difícil, é algo realmente difícil. Às vezes, até eu dou uma perdida, não vou mentir, realmente é uma coisa complicada, porque a gente está acostumado com aulas presenciais, porque é mais fácil de focar, querendo ou não, eu sei que é mais fácil de focar, a gente se sente melhor naquele ambiente, e quando a gente está na nossa casa, no nosso conforto, a gente procura outras formas de... Dá para dar uma fugidinha, entendeu, da aula. É complicado manter a disciplina, eu entendo, só que eu acredito que a maioria das pessoas que estejam me vendo estão no ensino médio, e, querendo ou não, o ensino médio é uma fase muito importante, porque, como eu tinha falado antes, é um momento de decisões na nossa vida, e a gente tem que arranjar um meio de focar, porque a gente vai prestar para grandes provas, a maioria vai prestar para grandes provas, a gente tem que procurar um meio que a gente se adapte a estudar, a novas disciplinas, a prestar atenção. A minha rotina, geralmente, ultimamente eu não estou dormindo tão bem, mas eu tenho aula das 2 às 6, e são os professores que eles passam videoaula e eles fazem chamada, então eu tento me organizar, eu almoço mais cedo, eu acordo um pouquinho mais cedo para dar uma estudadinha, à noite eu estudo um pouquinho mais, porque a gente está em fase de prova também, a gente está em fase de seminário, então eu tento sempre me organizar para eu não ficar tão perdida entre as matérias, por mais difícil que seja, eu tento sempre manter um foco, porque se a gente for deixando levar, a gente só vai acumular matéria, e isso é uma coisinha bem complicada, porque depois é difícil correr atrás de todo prejuízo. E é isso, eu tento manter um foco, eu tento manter a minha cabeça de que, olha, eu estou na universidade, eu tenho deveres a serem cumpridos, e eu preciso retornar isso, porque foi difícil passar, então eu tenho que retornar isso para mim mesma. Legal. Muito bacana, viu? E assim, o que eu quero colocar para vocês que estão nos ouvindo, eu já até usei esse termo aqui em reuniões com professores, longe de nós querermos romancear o que tem acontecido hoje. É muito triste a gente verificar que o número de pessoas que estão morrendo, o número de pessoas infectadas, essa situação é totalmente atípica. A gente entende que muitas vezes as famílias estão sendo atingidas não só pela questão da Covid, mas também pela questão de vulnerabilidade social. É muito importante a gente garantir minimamente a questão da sanidade das pessoas. Infelizmente, muitos pais de família, mães, têm perdido seus empregos pela questão econômica. A gente entende exatamente tudo isso. O que a gente gostaria é que juntos, nós todos, né, numa rede de solidariedade,
que a gente consiga nos inspirar e nos motivarmos através de sonhos. E por que não sonhá-los, né? Tem um documentário que é muito bacana, que chama Nunca Me Sonharam. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Ele é um documentário que justamente o título diz, Nunca Me Sonharam. Quem são aquelas pessoas que nunca sonharam por mim? Eu nunca tive um sonho. Então é importante que nós alimentemos o nosso projeto de vida, que nós tenhamos expectativas, porque é por meio da educação que eu vou conseguir ascender socialmente. Por mais que nós vivemos diante de uma situação de vulnerabilidade social, se eu me instrumentalizar por meio da educação, eu consigo provar para esse sistema que é excludente que eu sou um vencedor e que eu consigo. É claro que é difícil. Primeiramente, eu quero. Segundo, não basta só querer. Muitas vezes eu não tenho condições de ter aquilo que eu quero. Então é importante que vocês, juntos, consigam uns com os outros, se solidarizarem uns com os outros, que vocês consigam se ajudar, procurando seus professores, procurando criar uma rotina mínima de organização. Então, normalmente, eu vou falar porque é importante que a gente desenvolva minimamente o nosso autoconhecimento. Wagner, temos 3 pessoas com a mão erguida. O Wilder. Legal. E o Diego. Primeiro o Wilder, né? Pode falar. Boa tarde a todos, todas. Tudo bem com vocês aí? Eu queria primeiro aproveitar a oportunidade, falar para os alunos gremistas. Eu fui ex-gremista, fui presidente de grêmio, eu fui presidente de diretor acadêmico na faculdade, e estar no Grêmio Estudantil nos dá uma bagagem muito grande. A gente aprende muito dentro do Grêmio Estudantil. O aluno gremista, geralmente, ele tem uma capacidade, inclusive, de pensar um pouco mais, de se solidarizar muito mais, de ajudar as pessoas, de ajudar os outros estudantes. Então, essa tarefa de gremista, ela é muito boa e muito positiva. Então, parabéns aos meninos do Grêmio aí. E parabenizar a Hanna, porque, assim, Hanna, quando a gente vê um aluno da escola pública, numa universidade pública, a gente sente que valeu a pena. Eu acho que meu sonho de estudante era estudar na USP. Eu não estudei na USP, mas era meu sonho estudar na USP. E, aproveitando o que o Wagner comentou, o ano passado a gente teve aqui na escola alguns alunos que conseguiram entrar na USP através do CUCO. Então, assim, muito legal o incentivo que você está dando para esses alunos que estão aqui nos ouvindo, né? Parabéns pela sua conquista, né? Que não é para qualquer um, não é para qualquer um chegar à USP, né? E ficando muito legal a escola que você estudou, a diferença que ela fez na sua vida, os professores também. Então, parabenizar você por estar numa universidade pública, uma das melhores universidades do mundo, né? A nossa tão importante USP, né? E também aí por você estar conseguindo levar bem seus estudos. Parabéns a você, Wagner, Laércio, estão conduzindo aí muito bem a reunião. Valeu. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Primeiramente, boa tarde a todos, aos gestores, aos representantes do Grêmio Estudantil. Meu nome é Diego, sou da escola aqui do Jardim das Tulipas, representante do Grêmio. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana, porque você falou de questão de estudar, realmente estou no último ano, tem Enem, então a cabeça acaba lutando e a gente não sabe muito o que estudar, e uma das coisas para não sobrecarregar. Uma das dúvidas que eu tenho é se você chegou a reservar 1 hora por dia para estudar, 2 horas, você ficava o dia todo, dependendo das vezes, fim de semana existia ou não, era só estudo? É mais isso mesmo para a gente poder se orientar, ter um norte, para que a gente possa sair bem nos vestibulares e também no Enem. É isso, muito obrigado e boa reunião para a gente. Bom, obrigada. Então, Diego, quando eu decidi começar a estudar para Enem, para vestibular, essas coisas, eu decidi que eu ia fazer um cronograma. Eu separei todos os itens que eu precisava estudar, só que como eu sempre quis passar na FUVEST, eu fui no edital, eu não sei se vocês já chegaram a ver essa parte, mas no edital mostra os temas que você precisa estudar por lá. E eu achava bem mais fácil prestar o vestibular em si, porque nos editais mostram que precisa ser estudado, diferente do Enem, que é uma prova que a gente sabe alguns temas que vão cair, mas a gente não sabe direito ao certo que vai cair. E aí eu foquei nos vestibulares mesmo. Eu fui no edital, separei todos os temas que eu precisava estudar, e eu estudava cerca de 1 hora, 2 horas por dia. Porque eu não estudava mais porque eu realmente não tinha muito tempo, eu fazia muita coisa à tarde, eu estudava de manhã, eu chegava à noite em casa, mas eu sempre tentava focar um pouquinho em estudar, pelo menos um pouco por dia. Pelo menos um pouquinho eu achava necessário estudar. Fim de semana eu não estudava,
Como eu trabalhava aos finais de semana, eu realmente não estudava muito, era raramente que eu estudava nos finais de semana. Domingo, às vezes, à noite, eu dava uma revisadinha ou outra, mas eu focava mais no domingo em fazer redações. E como eu tive mais aptidão em língua portuguesa e tal, eu fazia muita redação e eu fazia bastante prova antiga, eu visualizava bastante prova antiga, e eu acho que isso me ajudou muito, porque é pra gente ter uma noção, eu calculava o tempo que eu fazia a prova, eu estudava, mas final de semana, sexta, sábado, eu não estudava tanto, só reservava no resto dos dias 1 hora, 2 horas por aí para estudar. Beleza, obrigado. Nada. Legal, obrigado, Diego, pela sua participação. Mais alguém gostaria de falar? Por favor. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. A pergunta é para a Hanna. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Hanna, eu gostei muito da sua trajetória, da sua explicação, né? Cumprimento aí o que o Diego falou a respeito, né, de como é o estudo. E para essa galera toda, você disse aí sobre as aulas que você acessou. Tá? Em que momento vamos chamar, desse processo seletivo, né, você passou pela primeira fase, segunda fase, em que momento você teve acesso a essa plataforma de aulas? Porque isso é importante, porque agora, com o Centro de Mídias, né, Wagner, o pessoal do ensino médio tem o Enem de sábado, né, das 8h30 ao meio-dia, e tem acesso ao Estude, que é uma outra plataforma também muito boa para poder ajudar a estudar, que quem quiser ter acesso tem que pagar. Agora hoje está de domínio público aí para os alunos da rede. Fala um pouquinho como foi esse acesso a essas aulas online que falou que te ajudou bastante. Em que momento? Foi na segunda fase? Em que momento você se lembra para passar para a gente essa experiência? Por favor, obrigado. Na verdade, foi assim que eu soube que eu tinha passado da segunda fase, foi quando eu soube que eu tinha passado na Cuco mesmo. E aí eles disponibilizam uma plataforma digital só para as pessoas que ganharam. E quem dão essas aulas são os professores da USP mesmo, de matemática, é o pessoal da Poli, e são aulas muito boas. Mas antes disso, eu tinha estudado totalmente pelo YouTube e por cursinho gratuito. E assim, mas a plataforma que mais me ajudou mesmo foi a da Cuco, porque eram os professores da universidade mesmo, e eles estavam explicando, eles davam dicas para vestibular, para FUVEST. E bem realmente focado, vale muito a pena tentar. Oi? Bem focado mesmo, né, no vestibular. Isso, é totalmente focado na FUVEST e ajuda mesmo. Tá. Obrigado a todos. Nada. Boa tarde. Excelente reunião, tá? Prazer em conhecê-lo. Tá bom? Prazer. Tem o Abraão e na sequência Yasmin, Wagner. Abraão. Okay. Oi, boa tarde, tudo bem? Olá, Écio e Wagner. Parabéns pela reunião. Tarde, obrigado. Estou orgulhoso da aluna Hanna, né, conhecendo agora. É um orgulho para a gente, né, da escola pública, e nós temos os nossos alunos que fazem a diferença. Me lembro aqui, minha filha participou de uma palestra, eu não lembro o nome da palestrante, ela não é do Brasil, uma pessoa muito influente, e falou, até aconselhando os pais, coloque os seus filhos na escola pública, porque o aluno da escola pública, ele tem garra, ele vai atrás, ele corre. O aluno, e desaconselhando colocar na escola particular, porque falando assim, ela até usou um termo, dizendo assim que são muito babacas, ela falou, usou esse termo, né, são muito acostumados a tudo nas mãos, né, e o aluno da escola pública, ele vai atrás, corre, né. Hanna, uma curiosidade que eu gostaria que você falasse sobre o curso que você escolheu, né? Está bastante evidente esse curso, nós estamos envelhecendo, a população inteira, né? E você vai ser muito solicitada, quem sabe por nós, né? Então, é relevante mesmo, né? Me surgiu essa curiosidade, saber de você, por que você escolheu esse curso, né? É muito importante. Era essa a minha dúvida. Então, obrigada pela pergunta. Eu sempre fui muito ligada à área do cuidado e à área da saúde. Desde pequena, eu sempre fui muito ligada a isso. E fugia totalmente do que a minha família fazia. O meu pai, ele tem comércio, o resto da minha família trabalha em escola, eu tenho tia professora. E eu sempre disse que eu queria muito seguir na área da saúde, tanto que o meu plano era prestar para medicina e me especializar em geriatria. Eu sempre fui muito ligada à população idosa, eu sempre fui ensinada a ter muito respeito pela população que está envelhecendo,
E eu uni as duas fases que eu gostava muito. Eu descobri esse curso, ele não é um curso velho. Ele foi lançado em 2005 e foi pesquisando que eu me apaixonei por ele. E eu olhei e eu decidi que eu ia prestar para Geronto. É uma área linda, 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 que ela demonstra amor pelo próximo, o que eu acho muito importante, ainda mais que você disse, que a nossa população está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo muito, a gente está vivendo uma mudança muito drástica nisso tudo, porque o nosso país, a nossa população está envelhecendo. Eu vi uma oportunidade, ainda mais que eu sou defensora de que se você quer fazer tal curso que não é tão conhecido, você tem que fazer a diferença, porque não são só os cursos-chave, medicina, direito, engenharia, que vão mudar o mundo. Os novos cursos também vão mudar, os novos cursos estão em ascensão, e isso é muito importante mesmo. É muito importante a gente correr atrás do que a gente gosta, porque é com isso que a gente vai trabalhar. Então, eu acho importante vocês fazerem o que vocês gostam, uma coisa que você é apaixonado, que com certeza você vai se evidenciar nessa área, você vai se destacar com toda certeza. E essa foi a história. Eu sempre gostei muito desses temas, eu uni os dois, eu prestei para Geronto e eu sou totalmente apaixonada, não me arrependo nem um pouco, é um curso muito, muito legal. Se alguém quiser conversar comigo depois, eu estou totalmente disposta a falar, é muito, muito legal mesmo. Inclusive, na nossa escola, eu sou vice-diretor da escola Orozimbo, o professor Cristiano, sempre, todos os anos, ele faz lá uma feira chamada Feira das Profissões. Então, quem sabe a gente vai ter um contato com você para, no final do ano, se tudo voltar ao normal, né? Você comparecer e incentivar os alunos. É uma profissão excelente. Eu vou com o maior prazer. Já fica aí já na agulha esse convite aí, e a gente vai depois procurar entrar em contato com você por intermédio do professor Wagner, que já te conhece, e outros professores. Ô Wagner, tem uma pessoa aqui que é a Yasmin. Uma pena que o horário não corre, né? O tempo voa. Vamos aproveitar o tempo para poder realmente nos inspirar a respeito das palavras dela, né? Que a gente consiga aí fazer uma corrente de inspiração a todos diante de um momento tão difícil. Yasmin, por favor. Oi, Hanna, tudo bem? Eu queria saber como você estudou para a primeira fase da CUCO, porque eu vi você falando e eu queria muito entrar na USP, e eu estou no primeiro ano ainda, e eu me inspirei em você. E eu queria fazer a primeira fase da CUCO, e eu queria saber como você estudou. Se você estudou só com as matérias da escola, ou se você teve um ensino diferente, assim, alguma coisa à parte. É uma boa pergunta. Prazer, Yasmin. Então, para a primeira fase da CUCO, como eu já tinha começado a estudar um pouquinho pelo YouTube, foi o que me ajudou. E eu pesquisei o que ia cair, era as questões online, né? E eu tinha estudado pelo YouTube as matérias que iam cair, não é tanta coisa. E realmente foi os livros da história, da escola, fui dando uma lida. E foi isso, que como eu não tinha parâmetro nenhum de como que ia ser a prova, eu não tinha nada de como começar a estudar. É porque realmente é uma prova que a gente só sabe na hora dessa primeira fase. Mas pesquisa sobre as temáticas que vão cair, eu não lembro que matéria que caiu, eu acho que foi sobre atualidades, algo do tipo, e ciências, e eu acho que matemática também. Eu não lembro ao certo, mas pesquisa sobre as matérias que vão aparecer, que aí você já tem um pequeno parâmetro. Tá bom, realmente obrigada. Não... Desculpa. Se me permitirem, eu vou falar para vocês. Yasmin, são 18 perguntas na primeira fase, são perguntas de matemática, de português e conhecimentos gerais. Então, as aulas do seu professor, se você trabalhar muito a questão da habilidade leitora, de saber interpretar e de ler as atividades, é muito tranquilo, porque eles utilizam o currículo do Estado de São Paulo. Então, tudo que cai nas provas online, elas são coisas que vocês estão aprendendo na escola. Então, tem uma prova específica para a primeira série, para a segunda série e para a terceira série do ensino médio. Na terceira série, ele abarca todo o ensino médio. Agora, para a primeira, são conteúdos de primeiro e assim por diante. Então, se você é uma boa aluna e você está se empenhando junto com seus professores, assistindo às aulas, tendo o hábito de ler, você com certeza vai ter chance. E sabe o que é o mais legal, Yasmin?
você vai concorrer com alunos da sua escola. Você não vai concorrer com outros alunos. Então, o que acontece? Na escola Orozimbo, como o Abrão falou, sei lá, tem aí 50 alunos da primeira série que se inscreveram. Então, as pessoas do Orozimbo vão concorrer entre eles mesmos. Então, você não vai concorrer com outros alunos de outras escolas. Por isso que é interessante que você participe. E aí, dessas 18 questões, pelo que eu tenho acompanhado a Cuco, normalmente, se você acerta um pouquinho mais que a metade, sei lá, se você acerta 8, você já está indo para a segunda fase. Então, não é uma coisa tão difícil. Então, nesse primeiro momento, o legal você estar na primeira série é você, primeiro, perder o medo de prova, é fazer a inscrição para ver como que é, e aí, como o próprio vice-reitor da USP falou, tem alunos que fazem a primeira série, a Cuco, a segunda, a terceira, porque quando ele chega na terceira, ele já viu tanta coisa, então ele já sabe mais ou menos como que funciona a questão da prova. Então, por isso que a gente está fazendo esse vídeo, para que não só você, mas que você inspire a todos os alunos a fazerem a inscrição, para ver como é que é. Deixa eu ver como que é isso, para perder um pouco o medo, tá bom? Então é isso. São 18 perguntas na primeira fase, na segunda são 40 questões. 45, né? 45. Tá bom? Obrigada, Wagner. Obrigada, Hanna. Mas vamos falar um pouco com a questão do fundamental, que realmente é a nossa maior fragilidade, se a gente for pensar. Porque o aluno do ensino médio, ele tem uma maturidade diferente do aluno do ensino fundamental. Está muito abstrato para eles. Falar, vestibular, faculdade, isso está tão distante. Então a gente vai tentar minimamente, né, colocar aqui para vocês algumas dicas. O que o Grêmio, junto com a equipe gestora, pode fazer para incentivar a todos da escola a participarem de concursos, a participarem das aulas que a escola está ofertando, das atividades que estão sendo oferecidas por meio das plataformas tecnológicas, né? Aqui é uma aluna do Tomanic, da escola Tomanic, do 9º ano, e ela tem uma mensagem para falar para vocês o que é para ela fazer parte do Grêmio, e ainda mais nesse contexto. Vamos ouvi-la rapidinho. Meu nome é Alice, eu estudo na escola Padre Maurílio Tomanic e, em minha opinião, o Grêmio é a maior representatividade dos estudantes dentro da nossa escola. A importância de levar as ideias dos alunos e questionamentos é muito importante dentro da nossa escola, porque ajuda na comunicação entre os professores e alunos e ele é um grande auxiliar nessa questão. E eu acredito que o Grêmio está sendo muito importante nesse cenário atual em que vivemos de pandemia. Para isso mesmo, de levar as ideias, as questões dos alunos mesmo. E eu acho que nós devemos valorizar muito mais o Grêmio no momento. Bonitinha, parabéns. E é isso aí. A ideia, gente, com essa reunião de hoje, é inspirar a todos os alunos que estão nos assistindo a fazerem os seus próprios vídeos, a criarem os seus próprios vídeos, para divulgar junto à sua comunidade escolar. Então, a gente está colocando alguns vídeos aqui para que vocês se sintam inspirados a fazer isso e multiplicar cada vez mais, né? Aqui eu vou dar algumas orientações, ela vai ser bem direcionada para os nossos estudantes, mas os gestores que estão ouvindo, né, para que vocês possam eventualmente fazer um alinhamento, isso num momento oportuno na escola. Então, um Grêmio estudantil compromissado, ele procura defender os interesses dos alunos, buscando apoio junto à direção da escola, à coordenação, aos professores, porque quanto mais pessoas envolvidas, melhor amplia o alcance dos impactos das iniciativas que o Grêmio está propondo. Então é imprescindível que vocês não fiquem numa ilha, que não se isolem, eu vou fazer uma coisa com um grupo pequeno, que vocês busquem parcerias junto à equipe gestora para apoiá-los, né? A questão da comunicação, ela é essencial. Vocês precisarão investir na comunicação, sempre divulgando o que vocês fazem, de repente criando redes sociais nessa questão de tempo de pandemia. Aqueles que ainda não têm, criem uma rede social da escola, uma rede social do Grêmio da escola, para divulgar o que vocês estão fazendo, as reuniões remotas que vocês realizaram ou que ainda realizará. É importante essa questão da transparência junto à comunidade escolar. É importante também que vocês eventualmente busquem o apoio nos projetos a fim que fortaleçam aquilo que vocês estão procurando. Por exemplo, agora a gente lançou para vocês a Cuco.
É claro que a CUCA ela é direcionada para alunos de ensino médio, mas existem outras ações, como também concursos, que podem viabilizar a participação dos estudantes do ensino fundamental. Aqui, mais uma vez, fazer parcerias com instituições sociais, esportivas, né, de repente promover aí a questão de gincanas. É claro que isso aqui, nesse momento, sempre de forma segura, porque nós estamos em isolamento social, então, de repente, uma gincana online, ou alguma ação social online, ou cultural, para que vocês possam divulgar aí o que vocês estão fazendo, né, e buscar sempre apoio com outras parcerias. A gente tem uma dica para que vocês promovam parcerias também com grêmios, não só da sua unidade escolar. Já pararam para pensar em fazer uma ação coletiva com outros grêmios? Criar uma hashtag, vamos subir uma hashtag Rede Solidária, hashtag Grêmio Estudantil, né? De repente fazer uma ação coletiva para engajar não só os alunos da sua escola, quem sabe engajar os alunos de toda a nossa rede da diretoria de ensino. Eu me coloco à disposição para auxiliá-los, para apoiar essa ação junto a vocês, tá? Eu vou deixar depois também o meu contato, vocês podem me mandar e-mail. Eu criei um e-mail junto com aqueles e-mails que os vice-diretores encaminhou. Eu já tenho no corpo do e-mail esse endereço para a gente poder trocar alguma ideia e, quem sabe, ampliar essas parcerias. Okay? Tem uma mensagem também de um estudante do noturno da Escola Diógenes, que vai falar um pouco aí para inspirar vocês, de repente, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de carinho, para que vocês, de repente, façam esses vídeos também nas suas escolas e que nós possamos, de repente, divulgar nas nossas redes sociais. Ok? É o Jonathan. Vamos lá, então. O futuro é agora. Neste momento de pandemia, é muito importante estarmos perto da escola, mesmo estando distante. Por isso é tão importante reorganizarmos a nossa vida escolar. Planeje a sua, assim como eu planejei também. Procure sua escola, utilize as ferramentas que estão sendo ofertadas pelo governo, como o Centro de Mídias, por exemplo, e o Classroom também. Faça a sua parte e sairemos juntos dessa. A gente tinha a intenção de fazer uma reunião de 1 hora e meia, e ela está se estendendo graças à participação de vocês, que foi muito proveitosa. A nossa intenção é justamente de nós sermos o apoio de vocês, nós sermos o recurso de vocês. Então, o que nós pudermos fazer para ajudá-los nesse sentido, nós estamos colocando à disposição. Basta entrar em contato no e-mail para que a gente consiga articular a ação de maneira coletiva junto aos alunos gremistas, para que todos consigam aí participar e engajar os seus estudantes. A Alicia voltou. Ela está com a mão levantada? Alicia, por favor, a palavra. Eu sou aluna do Tomanique, boa tarde. Eu sou estudante do 9º ano. Olá, Alicia, você que deu o recadinho. E eu queria saber como fica em relação às provas do ensino fundamental 2, que são a ETEC, a IF, que eu, como muitos alunos da nossa escola, estavam sendo preparadas para isso. Tendo o auxílio de alguns professores, tudo. Continuamos tendo, mas eu acho que ainda vai ser um pouco afetado. Eu acho que todos vestibulares do médio, quanto os nossos também. Tá, Alicia. Eu vou fazer o seguinte, eu acabei, por conta de tempo, eu acabei não colocando essa questão, mas eu prometo que eu vou organizar um material a respeito da ETEC e vou mandar isso no e-mail daquele que vocês mandaram para o vice-diretor. Então, vou fazer um compilado de vários materiais, mandar para vocês terem essa informação e, de repente, engajar os seus estudantes também por meio da ETEC. Prometo que farei isso para que vocês possam ter, não só isso, mas também a questão de concursos que vão abarcar o ensino fundamental. É uma maneira de vocês irem fortalecendo o engajamento dos estudantes a participarem de algum concurso, de repente, manter os estudos e a organização de estudos. Ok, Alicia? Sim, muito obrigada, viu? Disponha, viu? Obrigado pelo vídeo, viu? Ficou ótimo. Mais alguém, Laércio? Não, Wagner. Não, só as conclusões. Muito obrigado pela participação de vocês. A reunião ela foi gravada, então quem teve algum problema, quem teve algum imprevisto, fique tranquilo, nós vamos encaminhar a gravação dessa reunião para o e-mail institucional da escola,
para que vocês possam multiplicar essa ação, de repente no ATPC. Isso fica a critério da escola, de mostrar só alguns trechos da reunião, de mostrar o que foi conversado, que essa informação ela não esbarre e fique aqui. É ideal e interessante que todos possam passar a informação adiante, engajar não só alunos gremistas, mas alunos líderes de turma, representantes de sala, porque esses sim podem ser o apoio total para a equipe gestora para fortalecer nessa questão do engajamento aos nossos estudantes. E isso tem sido o mote da SEDUC, porque a gente sabe que existe uma grande fragilidade em relação a muitos estudantes, por questões de vulnerabilidade, por questões também de desinteresse que isso acaba ocasionando pela quantidade de informações que são despejadas. Então a gente tem como um intuito de usar o Grêmio Estudantil para ajudar a escola, a organização de divulgação de comunicação, o que os professores estão fazendo. Então este é o nosso intuito e o nosso apoio. Nós estamos aqui sempre, meu e-mail é wagner.silva02@educacau.sp.gov.br, né? Eu me coloco à disposição junto aí à diretoria de ensino de Jundiaí para apoiá-los. Aqui nós estamos aqui como um recurso de todos vocês que estão nos escutando diante dessas demandas que têm sido cada vez mais complexas, ok? Eu passo a palavra então para a nossa dirigente e agradeço a presença de todos vocês, estudantes e os nossos gestores, ok? Uma boa tarde. Bom, gente, primeiramente, assim, penso que foi 1h, 1h30, 1h40 de muita alegria de ter, assim, participado de uma live, uma reunião, uma OT, seja lá como queiram dizer, muito tranquila, suave, com a participação dos vices, dos nossos estudantes. É sempre maravilhoso ouvir a voz de vocês. Penso que os meninos deixam aqui para nós, Wagner, algo muito importante para pensarmos os anos finais. O ensino técnico é de extrema relevância e eles precisam sim continuar sonhando. Claro que também pelas estatísticas, nós temos observado que o ensino médio tem tido maior engajamento nas aulas do centro de mídias e nas aulas com a escola, e nós temos uma menor quantidade dos alunos dos anos finais. Mas eu tenho a certeza que depois de hoje, acho que vai ter sim um esforço conjunto de todos nós, das lideranças das escolas, para que possamos trazer esses estudantes conosco. E já vamos deixar ali na nossa programação, Wagner, pensar um próximo encontro com essa turma dos anos finais. Super agradecida a todos que participaram, aos vice-diretores. O nosso grupo fica aberto com sugestões para vocês colocarem aquilo que vocês considerem importante para que venhamos discutir no coletivo. Também não posso deixar aqui de fazer o meu grande agradecimento à Hanna por essa fala tão feliz, tão bonita. Eu também gostaria muito de poder falar para a Hanna, assim, que tive anos de estudo como estudante da Unicamp. E todas as vezes que eu ia para a Unicamp, eu pensava assim, poxa, por que não poderia ser a USP? Porque todas as vezes que eu ia para a USP, eu tinha aquele sentimento, puxa, queria tanto ser uma estudante USP. Com tudo que a Unicamp sempre ofereceu, mas Unicamp era Unicamp e USP era USP. E eu penso que a CUCO traz essa excelente oportunidade para os estudantes. Então, eu ainda hoje sinto falta de não ter sido uma estudante USP. Que os nossos estudantes possam sim alcançar seus sonhos, que os nossos gestores só vão conseguir engajar os nossos estudantes por meio de sonhos se nós também sonharmos. Então, se nós não proferirmos um discurso de sonho, nós vamos ter dificuldades para fazer com que eles sonhem. Então, fica aqui o meu super agradecimento, como Wagner e a equipe da diretoria, estou à disposição de vocês e é sempre um prazer estar com todos. Muito obrigada e uma excelente tarde para todos. Passo a palavra aí, Wagner, para você fechar o nosso encontro. Muito obrigada. Obrigado a todos os presentes. Então, estamos aqui mais uma vez aí à disposição. Espero que tenham todos gostado de terem participado dessa reunião. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos, ok? E uma boa tarde a todos e até lá. Tchau, tchau. Muito boa reunião. Estou ansiosa pelos anos finais, porque os alunos estão pedindo. Parabéns. Parabéns, Wagner. Parabéns aí a equipe aí da diretoria de ensino. Valeu a pena. Lauro do Felipe. Obrigado. Parabéns a todos aí da Escola Irmã Maria.
Parabéns, Wagner, é sempre muito bom as nossas reuniões, os ensinamentos, fico muito agradecida, viu? Obrigada. Oi, foi um prazer. Obrigado, meu querido Pedro. Fique bem. Você também. Valeu, tchau, tchau. Parabéns, Wagner. Valeu, obrigado, Jonathan, obrigado mesmo, viu?